Sejam muito bem-vindos! Vamos testar o áudio aqui. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e agora vamos iniciar aqui também no Instagram. Vamos chegando, vão dando joinha aí. Tudo certo, Rosângela? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Vamos só dar um tempinho para vocês me retornarem aqui por causa do áudio. Tudo bem? Tudo certo aqui, ótimo. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos demonstrar a cada um de vocês. Tatiane vai chegando aqui no Instagram. Nós vamos demonstrar a cada um de vocês como ser um apômetra e realizar atendimentos fraternos, socorrendo vidas, transformando o seu valor pessoal. Essa é a essência da apometria, a transformação em uma pessoa melhor. E nada melhor do que a gente fazer essa reflexão partindo do pressuposto que nós vamos nos tornando alguém mais consciente durante o caminho, vamos tornando mais consciente do nosso papel no mundo espiritual, no mundo material, aqui no físico, porque nós exercemos nas duas asas da evolução, esses ajustes necessários à nossa evolução. Mesmo que hoje você ainda se sinta meio perdido, sem prática, sem uma clareza espiritual, nós conseguimos direcionar você, sem saber como realmente ajudar alguém, inclusive, poxa, alguém está sofrendo lá, mas eu não tenho, Kaiser, é difícil para mim ter uma base para fazer isso, como é que eu vou fazer isso? Então hoje nós vamos estabelecer um divisor de águas na sua jornada, porque nós queremos realmente descomplicar, na maneira mais simples possível, vamos tentar passar para vocês aqui o que foi garimpado ao longo dos anos no projeto Oficinas da Alma. Então essa é a essência do que nós estamos trazendo para vocês. Trata-se de práticas, de vivências, como a gente sempre fala. Aumentar o valor pessoal diz respeito a... Parece subjetivo, né? Mas eu já vou falar um pouquinho sobre isso. O que é esse aumentar o valor pessoal? A apometria fraterna, a apometria aqui do projeto Oficinas da Alma, ela tem uma chave no desenvolvimento espiritual consciente. Essa é a elaboração mais do que uma simples ideia ou de um pensamento de entendimento a respeito de uma técnica. Nós temos que levar com essa chave o desenvolvimento espiritual consciente. E essa chave serve tanto para você que atua em alguma casa espírita, espiritualista, uma casa de umbanda, uma casa xamânica, não importa o culto da Jurema, não importa o grupamento religioso ou que não seja religioso, que seja de entendimento da natureza humana que você está agindo hoje. Quanto ele serve para você que atua nessas casas, mas também para você que quer agregar esse conhecimento para entender sobre a construção de si mesmo. Porque falar sobre a apometria é falar sobre uma construção, um entendimento de nós mesmos. A essência é essa, a busca, aquilo que nós vamos trazer para vocês aqui, a tentar potencializar ao máximo é isso. E aqui eu preciso explicar, né, deixar mais claro, dizer o que é esse valor pessoal que nós vamos tratar aqui hoje, porque é meio subjetivo, né, mas não é. O que nós queremos dizer com esse valor pessoal? Valor pessoal é essa sua capacidade, a capacidade que cada um de nós tem de se sentir realmente relevante. Relevante é aquele sentimento interno de que você fez a diferença, tanto na sua vida quanto dos outros. E não depende, inclusive, do que os outros acham de nós, não é isso. Mas sim da paz que nós temos, que nós sentimos, quando você bota a cabeça no travesseiro lá, vai dormindo sabendo que a sua existência teve um impacto positivo, seja na sua jornada ou na jornada de outra pessoa, na sua comunidade, no meio no que você atua, no seu trabalho, no seu dia a dia, com as outras pessoas. Enfim, fazer uma diferença de maneira positiva na vida de alguém. É isso que nós tratamos como um valor pessoal. E por que estamos ensinando sobre isso? Vamos trazer isso aqui para vocês hoje. Porque tem umas reflexões profundas. O pessoal do Instagram, eu estou usando algumas imagens, tá? Se vocês querem acompanhar essas imagens, está lá no YouTube. Aqui no Instagram fica muito difícil para a gente fazer isso, a gente está fazendo um pouquinho diferente, tá? Então no YouTube aqui do programa do Projeto Oficinas da Alma a gente está trazendo isso. A forma da gente trazer isso é porque... Vamos refletir um pouquinho aqui.
Sempre tem aquela dor, aquela agitação que nos bate à porta, vem dúvidas sobre a nossa própria evolução, sensação de vazio espiritual, aquela incapacidade de ajudar quem sofre. Você já se pegou quantas vezes pensando, será que eu estou realmente evoluindo ou apenas fingindo que sim? Será que eu estou só fingindo? Será que eu estou realmente conseguindo evoluir? Isso te incomoda, te deixa mais tranquilo ou te traz uma reflexão mais profunda e uma ansiedade? Talvez você frequente inclusive grupos espíritas, como eu falei ali antes, espiritualistas, uma comunidade, um meio ali. Você leia livros, você faz cursos, mas no fundo sente lá que tem algo que está faltando. Aquela sensação de propósito real, de estar fazendo diferença de verdade. Esse é um ponto. Ou pior ainda, quando alguém próximo está sofrendo, seja lá depressão, uma ansiedade, uma perda do ente querido, problemas inexplicáveis, e você não sabe como ajudar de forma efetiva. E aí fica no apenas eu vou orar por você, ou isso vai passar. Essa é a frustração maior que a gente pode sentir, sem dúvida nenhuma. E nisso tem uma verdade dolorosa. Sem uma metodologia clara, um conhecimento estruturado, nós vamos continuar sendo apenas estudantes eternos, que nunca se tornam um verdadeiro servidor, ou seja, a gente acumula conhecimento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no discorrer de hoje aqui, e a gente esquece da parte principal, que é o servir. Então, são alguns desafios que nós vamos tendo no nosso caminho espiritual, sem dúvida nenhuma. Esse é o ponto. A grandiosidade que nós temos aqui é que a maioria de vocês são o que a gente chama de buscadores, que enfrentam realmente esses momentos de escuridão, dúvidas, para se encontrar um fiozinho de luz e seguir esse conhecimento transformando e se libertando como ser humano. Eu vou passar aqui, deixa eu até ver se está funcionando aqui. Está funcionando sim. Tá, aí sim. Deixa eu aparecer aqui grandão para vocês também, pessoal. Quem aqui já teve aquela sensação, né? Ou ainda tem medo de mexer com energias? Ou com espíritos? Vai lá, vamos digitando aí. Quem tem isso? Quem já teve isso ou ainda sofre com isso, tá? Vamos digitando eu aí no chat aqui, que eu quero ver vocês. Quero que vocês interajam comigo aqui hoje. Quem aqui também já teve uma dificuldade de enfrentar o luto ou a perda de um ente querido? Pelo desconhecimento da continuidade da vida. E eu não estou dizendo que você não vai sentir dor, não vai ser tristeza, mas uma dificuldade tremenda de precisar ajuda para compreender a razão daquilo tudo está acontecendo. Quem já passou por isso? Vamos digitando no chat aí, pessoal. Às vezes tem um delayzinho aqui. Ao longo dos anos aqui no Projeto Oficinas da Alma, são inúmeras instituições, e aqui eu posso dizer inúmeras mesmo, de verdade, que foram fundadas de maneira direta, com as mãos das pessoas que trabalham aqui no Projeto Oficinas da Alma, ou de maneira indireta, seja num seminário, numa organização, num perguntas e respostas, num simpósio, num debate, que a gente foi lá, organizou, trabalha com as pessoas, e aí disso derivou e nasceram casas de socorro fraterno para sanar as dores e sofrimentos e levar esse alento às pessoas de forma mais fraterna com a apometria. Então, o professor Godinho, o Projeto Oficinas da Alma é muito conhecido pela apometria. Embora a dedicação do mesmo tempo é com a TVP, a captação psíquica, na parte de consultório. Eu quero passar aqui, inclusive, um relato para vocês, eu acho que vai ser importante. Deixa eu passar esse relato aqui para vocês. Por quê? Porque ouvir dos outros é sempre melhor. Pessoal, no Instagram, lá no YouTube eu vou passar, tá? Talvez vocês vão conseguir ouvir aqui, tá? São pessoas que foram impactadas por esses conhecimentos. Gostaria de dividir um pouquinho com vocês aqui para a gente refletir a respeito disso. Eu acho importante. Olá a todos, meu nome é Janaína e eu participei da formação em apometria. Estou passando aqui para deixar o meu recado para os novos buscadores deste conhecimento que estão ingressando nesta nova jornada. Vale muito a pena, pessoal. É um curso fantástico. Se nutram, perguntem, questionem, vão atrás, porque esse é o caminho. Hoje temos uma casa apométrica na cidade onde moro, no Paraná, e trabalhamos com muitas pessoas, e o trabalho só cresce. Então, a todos que vão banhar-se deste conhecimento, parabéns pela escolha.
futuros instrumentos da seara do Senhor, através do Conhece-te a Ti Mesmo. Um abraço ao Kaiser, a Clarice, a todos. Bom curso. Olá, meu nome é Marco de Caxias do Sul. Eu venho buscando essa transformação pessoal, tanto na saúde, espiritual, enfim, todas as áreas da vida. E quando me deparei com essa ferramenta foi incrível. Eu tinha que buscar mais informação porque havia um chamado dentro de mim para tudo isso que está acontecendo. E quando me deparei aqui com essa ferramenta, fiquei encantado com a riqueza de informações que a gente pode tirar para o autoconhecimento, para a transformação pessoal. Então a gente acha que é só essa máscara que está na nossa frente, mas existe um mundo de informações que agem através de nós no nosso dia a dia. E essa busca é uma busca constante. E conhecendo a apometria, aonde eu consegui captar mais informações. Tem aquela série de captação, de palestras e tal. E depois comecei a seguir o canal de vocês. E aí tava ali, assistindo todos os vídeos e tal. Tá aí a oportunidade, vamos começar por aí. Já estava lendo alguma coisa, tinha as apostilas do nosso pessoal e tal. E aproveitei a oportunidade, encaixou e fui. Conhecimento e o esclarecimento que o curso trouxe, né? Porque daquelas coisas, eu acho que até fiz esse questionamento numa sessão de perguntas e respostas daquela. Digo, como é que a gente vai consertar os erros, né? Se é dito, pelo menos para mim, foi dito assim, que eu aprendi assim, que a gente não tinha o direito de ter o conhecimento de vidas passadas, de situações, né, que era aquilo que a gente tinha que pagar as dívidas, né, refazer os erros, reforma íntima. E aí a abordagem do conhecimento diz, não, isso é para ser trabalhado, não tem outro jeito. Como é que a gente vai consertar uma coisa se a gente não sabe o que está errado? Essa foi a grande lição do curso, foi essa, né? Fiquei muito feliz, muito contente, tá aí a oportunidade que eu preciso para, né, refazer a caminhada, fazer a caminhada. Maravilhoso, foi o que de melhor teve foi isso, foi esse conhecimento e esse esclarecimento que derrubou esse conceito antigo que a gente não pode fazer nada porque não é permitido o conhecimento de coisas que impactam a nossa vida, né? Eu passei por uma situação na vida que eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu faço tudo certo, sou uma pessoa boa, trabalho, ajudo e tal e tal. E as coisas andam desse jeito, eu digo, onde é que está isso? O que acontece que eu tenho que pagar isso sem saber por quê, né? Tá aí a resposta, eu tive a resposta no curso. Pessoal do Instagram que não estava entendendo muita coisa aqui, pessoal, eu estava mostrando para eles uns depoimentos, alguns relatos de pessoas transformadas aqui no Projeto Oficinas da Alma com esses conhecimentos, seja nos nossos eventos gratuitos, mas esses aqui especialmente era da formação nossa do CAD, da nossa formação em apometria. Como é que eu vou consertar alguma coisa se eu não sei o que está errado? Olha que reflexão profunda nos trouxe aqui o nosso aluno. Olha que reflexão. Marcelo trouxe exatamente essa condição aqui de como é que eu vou consertar algo que eu não sei. Essa é uma reflexão que nós temos visto ao longo dos anos aqui no projeto e que nós trouxemos esse na forma de depoimento justamente porque vocês vejam que isso não está feito apenas ao Kaiser, ao professor Godinho, que passaram por isso por causa da história, a Clarissa, a todas as outras pessoas que nós temos aqui no projeto. Quantas vidas são mudadas justamente por causa que a gente vai entendendo, compreendendo a razão daquilo que nos move. Então a essência é essa. E aqui eu quero trazer inclusive uma situação bem interessante que aconteceu conosco no projeto. Alguns de vocês conhecem, outros não. Na verdade, eu acho que poucas pessoas sabem disso, né? A respeito disso que eu vou trazer aqui. O professor Godinho, aproximadamente uns 30 anos atrás, não vou falar bem certinho aqui a idade para vocês, mas é lá dos anos 80, na verdade, final dos anos 80, no início dos anos 90, mais ou menos uns 30 anos atrás, aconteceu algo muito, muito interessante, algo extraordinário para a gente dizer a verdade, assim, muito, muito interessante. O professor Godinho estava em uma profunda pesquisa sobre a apometria, a TVP, a captação psíquica, fazia seminários, estava trabalhando em São Paulo, e ele recebeu uma comunicação lá, e essa comunicação mudou tanto a vida dele quanto impactou a de milhares de pessoas. Nós somos a prova dessa transformação, inclusive. Lá naquela comunicação que ele recebeu, dizia assim:
que se ele passasse adiante os conhecimentos que seriam repassados ao grupo, essa fonte jamais secaria. Continuaria jorrando esses conhecimentos para que ele pudesse ser um instrumento de levar isso adiante. E isso aconteceu durante um trabalho apométrico, que eu estava falando ali lá em São Paulo. Estava fazendo uma sessão apométrica. Ele não deu muita importância naquele primeiro momento e voltou para Lages. Ele estava em São Paulo, a nossa sede é em Lages, né, pessoal? Só para vocês entenderem, a gente está em Santa Catarina. Na semana seguinte ele voltou, rotina de consultório, trabalho, TVP, captação, atendimentos, né? Foi lá para o trabalho fraterno na Casa Espírita. E lá na Casa Espírita ele recebeu exatamente a mesma comunicação vinda de outra pessoa, de outra fonte. Ou seja, ali se ele tinha alguma dúvida, desapareceu naquele momento. E assim tem sido. Desde lá da primeira comunicação, há muitos anos atrás, já se passaram algumas décadas, como eu falei aqui, e a fonte tem jorrado em abundância esses conhecimentos, esse incentivo à pesquisa, a não se debruçar como algo verdadeiro, e sim sempre pesquisar, entender, compreender a natureza humana. Esse é o foco do nosso aqui. Temos, então, um tempo depois, inclusive, nasceu o que vocês conhecem aqui, o Projeto Oficinas da Alma, né, no formato online. Então, desde 2018 a gente está... Na verdade, depois da comunicação, logo em seguida ali o professor já estabeleceu, vamos fazer uma maneira de divulgar isso. E logo na sequência, aí, em 2018, já foi inaugurado, inclusive, ele no formato digital. Primeiro era só presencial, simpósios, seminários, em Lages mesmo, tinha encontros, inclusive. Teve encontros, o pessoal não sabe, mas teve encontros de apometria a nível de trazer várias e várias apresentações de outros colegas. Então teve muito isso com o Dr. Lacerda, com a equipe dele lá do Hospital Esperança de Porto Alegre, tudo isso aconteceu. E no formato digital a gente trouxe em 2018, aí contando diretamente com o professor Godinho, eu, Clarissa, na parte de frente, né, que a gente chama. Essa é o ponto. E aqui eu quero trazer uma coisa importante para vocês aqui. Essa essência, até aqui eu não tinha... Opa, agora sim, pessoal, pensei que eu tinha perdido o áudio aqui, mas não, ele já voltou. Já voltou o áudio aqui, então tá bom. Voltou, opa, tudo certo, então tá bom, só queria testar aqui. Mas deixa eu contar algo pessoal, inclusive, aqui para vocês. Aqui não está alguém privilegiado de conhecimentos pela inspiração divina, nada disso, não, muito pelo contrário. Eu que estou aqui falando para vocês não tenho essa vertente. Foi pela dor mesmo que eu fui despertando gradativamente e entendendo o meu papel na roda da vida. Um desses episódios, inclusive de dores aí, eu sofri alguns anos atrás, foi com uma crise de labirintite, inclusive, inexplicáveis que me atormentavam. Aí foi lá aquelas mesmas sequências que a maioria de vocês já deve conhecer, né? Hospitais, exames e nada. Os médicos diziam que você vai ter que conviver com isso, aprender a viver com isso e tá tudo certo. Embora não tivesse um diagnóstico certinho que era a labirintite, né? Fizemos um atendimento professor e algo incrível aconteceu. Nós acessamos uma memória de uma existência passada, onde que eu lá perdi o corpo, né? Morri. Ao rolar no morro e bater a pedra com a cabeça numa pedra. A lembrança era tão real que eu podia sentir a dor física, inclusive reverberando no presente enquanto a gente estava fazendo o trabalho ali, acontecendo. Desde aquele dia, nunca mais eu tive uma crise sequer de labirintite. E por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Porque com a apometria eu comecei a compreender uma jornada de autoconhecimento, uma percepção de valores. Na época, junto com mais alguns colegas, inclusive, havíamos fundado uma casa, já tinha essa casa, já tinha fundado ela e começou essas crises depois, anos depois. Eu não estou fazendo a ordem cronológica aqui certinha, tá? Mas nós tínhamos fundado uma casa espiritualista, nós atendíamos ali de forma fraterna, passe, desobsessão, tudo que vocês puderem imaginar, normal, né? O trabalho das casas espíritas e espiritualistas. Já tinha iniciado ali a minha jornada, inclusive na mesma época, um pouquinho até antes do que isso, a minha jornada como terapeuta de vida passada e captação psíquica, a minha formação professor também. Mas a essência, aqui que eu quero que vocês peguem essa ponte, a essência de toda dor ou de todo desconforto é olhar para dentro e não para fora. Não para o que eu estava fazendo, e sim para o que eu estava negligenciando.
O que eu estava abrindo mão? O que eu estava perdendo ali? O que estava fora do meu radar? Quando nós passamos a olhar o nosso interior de uma forma estruturada, é claro que ali, nesse caso, também teve uma técnica sendo aplicada para me ajudar, eu deixei de ser um mero espectador dos sintomas para empreender uma busca mais profunda do entendimento da própria vida. E assim tem sido desde lá, uma busca por compatibilizar a minha vida nos valores da alma imortal. Um caminho árduo, mas que até aqui tem trazido verdadeiras bênçãos. E é sobre essas bênçãos recebidas que eu quero partilhar com vocês aqui. Eu tenho mais um caso, inclusive, que eu quero dividir com vocês, porque eu acho que é importante. A gente se sente mais, consegue conectar melhor quando a gente vê, compreende que o outro também é alguém tão comum quanto eu, que tem as mesmas dores, mesmos sofrimentos, dificuldades. Essa é a essência do que eu estou trazendo aqui para vocês, tanto nos exemplos que eu trago aqui dos nossos alunos, quanto a gente relata um pouquinho da gente. Esse caso é a respeito de uma médium de mais de 50 anos sofrendo com mediunidade da sua existência, né? Girou tudo em torno de sofrimento, pela falta de estudos, de direcionamento. Imagina, se hoje nós temos acesso a conhecimentos, imagine isso há 60, 70 anos atrás que eu estou falando. Não era tão simples assim achar uma casa espírita, espiritualista, alguém que pudesse direcionar a respeito dessa vida maior. Então ela sofreu muito por causa da mediunidade dela, que ela era portadora. E avançando na vida, depois passou todo esse período, né, ela desenvolveu o Alzheimer. E já no início desse processo da doença dela, eu tive a oportunidade de direcionar ela, né, ao socorro espiritual na casa que nós trabalhávamos. Essa é a grandiosidade, não tem preço isso. E a alegria de poder aliviar as dores e sofrimentos que ela tinha não tem preço. Ela partiu depois para o mundo espiritual, depois de alguns anos, mas ainda hoje eu sinto aquele abraço fraterno dessa, que é a minha segunda mãe terrena, esses laços invisíveis que só posso traduzir com uma palavra, como gratidão por ter encontrado a apometria, esses estudos, esses conhecimentos que mudaram a minha percepção da continuidade da vida. E além disso, né? Muito além disso, as pessoas também à minha volta começaram a perceber essas mudanças. Como nós sabemos, nada, absolutamente nada substitui o exemplo. Então, observando isso, nós fomos vendo que podemos fazer pontes muito mais fáceis de traduzir o sentimento do outro do que a gente imagina. Imagine você poder ajudar um familiar, alguém que perdeu um ente querido, alguém numa situação de desespero, de vulnerabilidade, que você pode dar um alento a ele dizendo: calma, está tudo bem, estou aqui contigo, vai passar. Essa é a essência do que nós estamos trazendo aqui com a apometria. É esse servir, esse sentimento que está acima de uma técnica. A técnica é imprescindível, é óbvio, não tem como substituir. Ela veio ao mundo para alguma lição maior para a gente, e essa lição maior diz respeito a isso. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. E aqui, para que vocês não sofram os mesmos percalços que nós já passamos, eu quero enumerar algumas das estultices que a gente faz. Eu já fiz muitas dessas, mas é como mais ou menos 95% das vezes que a gente vai andando pela vida, a gente vai fracassando no nosso processo de evolução espiritual, nessa nossa transformação interna, que aumenta, né, e muito o nosso patrimônio imortal, inclusive quando a gente empreende essa busca, né. Para mim, as dores vieram como uma necessidade de quebra do que era velado, vamos dizer assim, visto como um sagrado, como um oculto, como um místico. Para mim veio como essa realidade, para trazer algo mais palpável, mais racional, mais consciente, mas talvez para um de vocês foi uma mediunidade desregrada que levou a essa busca, esse entendimento. Então, e aqui entenda um fracasso espiritual, né, que eu vou trazer aqui como um fracasso, aquela sensação de tempo perdido, realmente. Aquela sensação de estar andando em círculos, de que nada dá certo para mim, a percepção de baixo valor
pessoal, autoestima baixa ou quase nula. Esse é o ponto, tá? Então, quem tem aí papel e caneta na mão, vamos lá. Vamos anotar aí, vamos ver aí. Só anota, tá, gente? Eu vou listar aqui 7 maneiras que a gente já viu aqui inúmeras vezes aqui no Projeto Oficinas da Alma, que entendemos ser erradas, tá? De buscar o seu valor pessoal. E se você já fez isso, tá tudo bem, não se culpe, como eu falei aqui, apenas anote. Vamos lá? Podemos seguir? Manda um joinha aí, pessoal. 7 erros comuns que a gente vê muitas e muitas vezes. É como uma escada quebrada que tem vários buracos aí que a gente não consegue acertar se a gente segue por esse caminho. O primeiro deles, acumular conhecimento sem praticar. Consumir conteúdos espirituais, espiritualistas, fazer um seminário daqui e outro de lá, e aí vai seguindo de qualquer jeito, sem uma metodologia, e aí vira um acumulador, que a gente chama, né? Um acumulador de conhecimento sem nunca colocar nada em prática. E como resultado disso, que a gente tem sempre frustração, sensação de que sempre está faltando algo, que nossa, mas eu não sou o suficiente, eu já não aprendi o suficiente, eu não entendi isso aqui, eu não consigo compreender. Esse é um dos pontos, dos erros muito comuns que nós temos aqui. O segundo, focar apenas no retorno financeiro. E olha que eu falei aqui, ó, só no retorno financeiro. Não quer dizer que você tenha de fazer tudo por filantropia, não é isso que eu estou dizendo. Só não dá para esperar uma percepção elevada de si mesmo sendo egoísta. O ponto que chama atenção é que é essa palavrinha. Olhando apenas para o próprio umbigo, como a gente gosta de dizer, né? O que é inerente à nossa essência é o quê? É olhar o outro. Nós precisamos do outro para evoluir. Não dá para evoluir como uma ilha. Nós podemos ser arquipélagos, aí sim. Mas unidos, separados, a gente não consegue evoluir. Então isso é um erro. Quando a gente tem essa visão estreita da vida, eu só quero para mim. Esse é um ponto que a maioria das pessoas que tem esse pensamento se frustra muito e traz aquele vazio existencial. Muito, muito comum hoje em dia. Eu já faço a minha parte. Outro erro muito comum. Achar que eu vou lá frequentar a minha missa, o meu culto, a minha sessão lá no centro espírita, vou lá na sessão lá no canto da Jurema, na Umbanda, no Xamã, vou lá, já fiz a minha parte, já está tudo bem, como se diz comumente, né? Que tolo engano e um erro que está se perdendo uma oportunidade gigante de abrir os olhos a respeito da sua própria realidade. Isso é um erro também. Quem aí já passou por isso ou conhece alguém que gosta de fazer isso? De se sentir assim, eu já fiz minha parte, já fui lá, já resolveram para mim. Joga para o outro, né? Que é o outro, inclusive, aqui, jogar tudo na mão do karma ou do destino. Isso é um outro erro, quarto erro que a gente tem aqui visto ao longo dos anos. E depois eu vou explicar o porquê, tá, gente? Quando nós nos colocamos como vítima, nós temos uma baixa percepção de nós mesmos, da nossa própria vista, da nossa própria vida, na verdade, do que nos está ao nosso redor. Ou pior, né? Jogar nas mãos da espiritualidade de Deus. Não, resolve isso aí para mim, Deus vai resolver. Mas Ele já colocou para resolver nas nossas mãos, então Ele está dizendo, isso compete a ti. A dor e o sofrimento estão aqui como uma condição evolutiva, para que a gente desperte para a nossa própria existência. Por isso esse é um erro clássico de quem começa a fazer esse processo de autoentendimento. Mas o que isso tudo tem a ver com a apometria? Tem tudo a ver, né? Já vamos entender por quê. Um outro erro clássico, vitimismo. Nossa, esse então, não quero nunca sair da minha zona de conforto ou do vitimismo. É mais cômodo me colocar na condição de coitadinho do que encarar a estrada do conforto, daquele confronto que eu tenho que fazer com a prática, com a vivência, do autoenfrentamento. É muito mais cômodo. Não, me coloco na condição de vítima e os outros todos estão errados, eu que me coloco nessa condição. Dura realidade que sai depois que a gente deixa o corpo. Esse é o ponto que nos liga com a apometria. A dura realidade, quando nós nos colocamos nessa condição, faz com que a gente desperte em situações complicadíssimas no além-túmulo. Esse é um dos pontos que nós fracassamos quando nós erramos e nos levamos por essa sensação do coitadinho. Uma vez que se sabe, não tem volta. E aí vem o sexto erro, ter medo de assumir responsabilidade real. Por quê? Porque uma vez que a gente
enxerga, não tem como dizer que não veio mais, que aquilo lá não está lá. Por mais que a gente possa fazer de conta que não lembra daquilo, não sabe daquilo, está exposto à nossa verdade diante dos próprios olhos. Aquele impulso que eu vi, por exemplo, quando eu estou fazendo qualquer situação, no trânsito, em qualquer outra situação que eu possa me colocar, aquilo vem à tona, aquele impulso, e agora eu não consigo desver, meu Deus, como é que eu sou assim? Eu não sabia que eu era assim. Então essa é uma condição também, quando a gente não quer enxergar. Isso também é complicado. E o 7º erro é um dos mais cabeludos, inclusive deixei ele por último, é o processo de auto-hipnose. Vou dar um exemplo bem simples que muitas pessoas fazem. Começa o dia já com notícias, abre um jornal, escuta um vídeo lá de coisas ruins, negativas, já começa o dia desse jeito, começa reclamando de tudo, de todos. Isso vai praticando um processo de auto-hipnose. Vai dizendo para si mesmo, inclusive, como é que está a vida? Mais ou menos. E aí o dia seguinte mais ou menos, a semana seguinte mais ou menos, os meses vão se passando mais ou menos, e quando você menos espera, você está fazendo a autossabotagem, se hipnotizando realmente e transformando a sua vida realmente numa vida mais ou menos. Pela condição de não observar os impulsos que estavam te trazendo à consciência. Olha como isso é grave. Olha como são erros profundos que às vezes a gente não se dá conta nesse processo de transformação. E estamos trazendo isso aqui porque a gente quer dizer, a proposta de hoje é trazer para vocês, além de como se tornar um apômetra, que a gente vai mostrar para vocês, tem um atalho para isso, que a gente falou a respeito disso. A gente sempre fala aqui no projeto que ninguém fica para trás, né? Mas também dessas dores, dos sofrimentos, para elevar o teu valor pessoal. Isso é sobre transformação interior. É se encarar, se olhar, se observar como ser humano. E aqui não podemos só falar das coisas ruins, né? Poxa vida, Kaiser, tá tenso, Kaiser. Só tô ouvindo coisa ruim aí, Kaiser. Poxa vida, me ajuda. Vamos lá, não tem nada bom? Não, tem sim. Nós também temos aqui, vou passar para vocês, o jeito certo de fazer. O jeito correto de despertar esse valor pessoal, de aumentar esse valor, essa percepção de si mesmo. Os 5 passos, como a gente gosta de dizer, para o sucesso, para o empreendimento de uma jornada mais consciente de si mesmo. Vamos falar sim deles agora. O primeiro é a observação interior, é o despertar dessa observação interior. Entender como interferências espirituais afetam a nossa vida. Outro dia mesmo nós estávamos fazendo um atendimento e apareceram alguns espíritos nesses atendimentos, dizendo que a pessoa que estava sendo tratada, não ouvia eles, não atendia eles. Ela trabalhava numa casa espírita, mas estava há muito tempo esquecendo de deixar aberto os trabalhos que ela dirigia ali, para a espiritualidade, para que a própria espiritualidade trouxesse aqueles que precisavam ser socorridos. E esse povo estava se avolumando cada vez mais, aguardando ajuda. Veja que não era questão de obsessão, era de predispor, apenas de se predispor a atender eles. Estava esquecendo de fazer o mais simples, socorrer e encaminhar aqueles que estavam ali perdidos, sem rumo. Com isso ela estava o quê? Sentindo uma série de sintomas, principalmente cansaço excessivo sem ter feito esforço. Esse é o ponto. Então, nesse despertar da auto-observação interior, nós compreendemos a diferença entre um sintoma físico e uma causa espiritual, um dos exemplos que eu posso trazer aqui. Ao olharmos para dentro, nós aprendemos aquilo que nos compete como impulsos, tendências, automatismos, e vai nos distanciando da visão de que tudo é místico, é espiritual, não é real isso. E olha que eu falei, nós estávamos atendendo e existiam espíritos. Por quê? Porque muitas e muitas vezes nós já vimos serem tratados com processo obsessivo, personalidades múltiplas, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Personalidade múltipla não é espírito, não está liberto, está afeito à minha própria consciência, às minhas memórias de passado que estão interferindo. Mas se eu não estudo sobre isso, é tudo obsessão. Só que daí eu não trato. O que muda é isso, eu não trato. Não é a mesma coisa, não é o mesmo trabalho. Um processo de conscientização, o espírito só precisa ter um direcionamento para aquelas queixas ou as situações delicadas que ele esteja vivendo.
Uma personalidade não, precisa ser um pouco mais conscientizada a respeito dos processos que ela vive e que ela está ligada ainda em uma pessoa que está comandando. E aí muda tudo o jogo também. Segundo item, para o nosso caminho de sucesso, o desenvolvimento das percepções. Aí que entra o ponto do estudo, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, quando a gente instala um sentimento de que é necessário ajustar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos hábitos, e com isso nós passamos a observar com mais clareza o quanto nós estamos sendo joguete das forças à nossa volta. Então isso é treinável. Isso é treinável. Assim como nós vamos desenvolver habilidades, vai lá, para compreender algumas matérias, por exemplo, né? Podemos desenvolver também essa capacidade de leitura do que nós vamos compreendendo como subjetivo ou oculto hoje. Por exemplo, você está ali fazendo algo no seu dia a dia, né? E sabe que é errado estar sentindo raiva, por exemplo. Mas essa raiva veio do nada. Se você não está presente para esse processo de autoentendimento, você se questiona, mas da onde que está vindo isso? Eu não estava assim? Por que eu estou com essa sensação agora? Esse é esse segundo ponto, desenvolver as percepções. Você começa a observar aquilo que é seu, aquilo que não é seu. Para quem tem mediunidade, então, isso aqui é fantástico. É um exercício que te traz muito clareza, presença. Você consegue observar aos poucos. Isso vem aos poucos, gente. Vai trabalhando isso. E aí você observa, não, isso aqui não é meu. Estou sentindo isso, mas isso aqui não é meu. É de, opa, pode parar. Esse aqui não é meu, não estava assim. Não estava assim, como é que eu estou agora? Essa é uma percepção. E o terceiro item, vivência moral aplicada. Aí que a gente pega. Todo mundo sabe como é que funciona o manual de bom funcionamento do ser humano, né? Todo mundo já viu isso aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pode ser o Evangelho normal, todas as cartas, tudo isso. Então, porque técnica sem evolução moral é perigoso. Por que isso é perigoso? Porque eu não consigo desenvolver a minha percepção de forma adequada, ou seja, para fins positivos, se eu estou moralmente inserido em situações de vícios, de desregramentos em quaisquer áreas da minha existência. E aqui tem um ponto importante, tá? Qual é a linguagem que a gente está vendo ali? A linguagem energética. Como é que eu vou mudar algo que eu nem sei que está ruim ou que eu não tenho nem ideia que eu carrego comigo? Esse é o ponto. É como aprender um novo idioma. No começo parece tudo igual, né? Uma língua lá. Vamos pegar, tipo, você ouviu um chinês, um coreano, parece tudo a mesma coisa, mas não é. Quando você vai se familiarizando com a língua, com as nuances, e aos poucos começa a distinguir com clareza o idioma, assim também a linguagem energética. Nós conseguimos perceber aquilo que é nosso, que não é. Um exemplo simples, tá? Você está lá no trânsito e alguém te corta a frente. Você sai xingando e buzinando ou você freia esse impulso? E sabe que é errado, que você vai entrar com uma frequência, uma linguagem energética, uma tendência a puxar para uma reação. Numa fila, quando você está numa fila, num banco, num mercado, qualquer lugar, você é aquela pessoa que, se alguém começa a reclamar, você vai na onda ou fica em silêncio? Essa sintonia te tranquiliza ou te causa uma raiva ou um desconforto? Observe que não são grandes mudanças que a gente precisa empreender. Só isso aqui já nos traz uma vivência melhor. Essa vivência vem de pequenas atitudes, pequenas mudanças, como aquelas pequenas engrenagens. Já viram aquelas portas gigantes de castelos lá? Aquelas pequenas engrenagenzinhas, pequenininhas, vão movendo aquela imensa porta. Assim é o processo de construção moral, um pouquinho de cada vez. Como nos traz os ensinamentos de Emmanuel, né? Não espere ficar bem para servir. Nós melhoramos enquanto estamos servindo ou trabalhando. Essa é a essência de trabalhar as mudanças interiores. O quarto item, aprender a técnica apométrica, é óbvio. Nós estamos falando da apometria, então eu preciso sim aprender os fundamentos, de que todo apômetra deve dominar os fundamentos. Mas aí vocês me perguntam, e aí eu preciso saber os livros de cor do professor Lacerda, do professor Godin? Fala, não, gente, quando o Dr. Lacerda trouxe aquelas leis todas, isso ali era para fundamentar a parte científica, para dar ao devido lugar da apometria.
entre as ciências da alma. Nós temos que dominar o que? As estruturas energéticas, as composições energéticas, o animismo, as personalidades múltiplas, a dissolução de campos, a cromoterapia mental. Essa é o estudo da apometria. Como conduzir um atendimento do início ao fim, os erros que podem prejudicar a nossa equipe, o nosso desenvolvimento. Por exemplo, esquecer de tempos em tempos de atender os próprios trabalhadores da casa. Não deixaram aberto um dia específico para que a espiritualidade traga os necessitados para serem socorridos. Isso a gente acha que é um grave erro. Não só os que estão ali na fila aguardando. Identificar se são espíritos ou personalidades múltiplas para que se dê um direcionamento adequado, influenciando ali o assistido. Quem está fazendo essa influência? É um ou outro? Isso muda a nossa maneira de entender, de compreender e aprofundar nossos estudos. Por isso que nós, como a gente traz aqui, são mais de 40 anos, gente, de dedicação aqui do projeto Oficinas da Alma, a gente fala. Não estou falando de mim, estou falando do projeto, tá? Quando a gente fala isso, não quer dizer que os conhecimentos que a gente tem aqui estão lá de 40 anos atrás. Não é isso, é ininterruptamente saindo, observando, vendo as nuances dos trabalhos espirituais, porque a espiritualidade não para de jorrar conhecimento para nós. Seja nas psicografias, maior legado que tem, até uma pessoa acabou de comentar, Kaise, que são esses livros pretos atrás de ti aí, essa coleção linda aqui, é da Joana de Ângeles com Divaldo, a série psicológica que passa mais de 30, essa aqui é uma versão, uma série especial, que foi lançada como aniversário dessa coleção, né? Essa aqui são esses 17, mas tem mais uns 15, passa de 30 livros, só essa parte aqui da série psicológica. É sobre isso, sobre você realmente observar a transição planetária que está acontecendo. Então é um ponto importante aprender sobre a apometria, sobre isso. E o quinto passo, servir com propósito. Ah, isso sim. Como é que eu vou formar a minha equipe de trabalho? O sistema de duplas que potencializa os resultados, eu preciso dessas duplas, uma maneira de trabalhar ágil. Inclusive, gente, a apometria se faz em dupla, no mínimo, é feita em dupla. Kaise, não tem ninguém, como é que funciona? Ah, existe como trabalhar também, você vai fazer vibrações, até que a espiritualidade mande alguém para você, até que você caia aqui no projeto Oficinas da Alma e vá lá e ache alguém dentro de uma comunidade que a gente tem fechada dos alunos, e lá dentro você faça uma parceria, como nós temos vários casos aqui. O passo a passo da primeira sessão até o atendimento ao público, até você abrir um espaço realmente para atender as pessoas, se é que você tem essa proposta. O desenvolvimento das tuas percepções com vibrações guiadas que você pode fazer por um familiar, por alguém querido, alguém que está com alguma doença. Esse é o encaminhamento. A essência do que nós estamos trazendo aqui é esse caminho. A base do entendimento que a gente pode fazer transformações muito mais profundas do que a gente pode imaginar. Deixa eu voltar até aqui para falar com vocês. E aqui eu preciso dizer algo muito importante. Eu já estive no teu lugar. Eu quero que você tenha essa certeza da incerteza, quando a gente tem lá, tenha certeza que eu já estive aí. Eu sei muito bem o que é estar incerto nesse caminho, essa insegurança, as dores e os sofrimentos de estudar muito e me perder na vastidão de conhecimentos, a disposição sobre a espiritualidade que tem. De fazer um processo desobsessivo, aí a apometria, nossa, a apometria tem disso, daquilo. Gente, para vocês terem uma ideia do tamanho da deturpação que nós temos hoje, tem até, não vou citar o nome porque senão vai ficar esquisito, mas a apometria tem até interestelar já, tá? A apometria da rebimboca da parafuseta. A deturpação dos nomes, e aqui não estamos falando do que a pessoa está fazendo, tá? Estou falando que é a deturpação do nome, da utilização indevida do nome. A apometria saiu e tem a fundação dela pautada em um elemento principal, o trabalho fraterno. Ponto, acabou. Ah, mas eu tenho lá um que faz apometria de consultório. Sim, nós conhecemos. Tem outro que faz outra coisa lá que chama de apometria. Sim, mas na essência o trabalho é outro. E aí eu já estive nesse lugar dessa confusão toda, dessa bagunça, porque tem muita coisa à nossa disposição, de fazer cursos que não me agregaram absolutamente nada. A gente nunca diz nada, que a gente sempre aprende alguma coisa, nem que seja como não fazer, mas a gente sempre aprende.
de entendimento a respeito da vida maior, nossa, isso eu já fiz muitos. Para não sair de lá realmente sem entender nada a respeito da minha própria existência ou da minha próprio processo evolutivo. Não sei qual dessas etapas você está, inclusive, agora, tá? Mas só por saber dessa dor que nós desenvolvemos aqui no projeto já, isso é muito tempo, tá, pessoal? Mas nós desenvolvemos uma maneira de facilitar esse caminho de entendimento da apometria, que é visto por muitas pessoas como complicado. Então nós criamos justamente o nome, inclusive o professor Godinho, a gente se bateu bastante, mas aí, poxa, todo mundo diz que o quê? Que a apometria é complicada. Então nós criamos o CAD, o curso de apometria descomplicado. Para quê? Para realmente facilitar o entendimento a respeito desses processos. É algo no nosso dia a dia? Não, é uma ferramenta que a gente fazia isso no presencial. Então nós tentamos fazer o quê? Juntamos esse conhecimento todo, professor Godinho, e colocamos ele de uma maneira mais didática, mais direta, sucinta, de prática, vivência. Cais, mas eu gosto de estudar, de ter embasamento teórico, tá tudo bem, você tem pelo menos umas 300, 400, vai lá, referência bibliográfica para aprontar um item por item. Só a parte de direcionamento que eu vou passar aqui para vocês para mostrar como é que ele funciona. Você já tem uma boa base de estudos para aprimorar ainda mais. Mas o que nós gostamos, gente? Como a gente já sofreu bastante, nós gostamos de coisa prática, de elementos que eu vou colocar em prática, que eu vou fazer. Então me interessa saber todas as leis de Newton lá e saber como é que funciona as leis da física quântica, da mecânica quântica. Poxa vida, me interessa literalmente isso para o meu trabalho dia a dia, ou me interessa fazer o socorro espiritual, entender a respeito dos recursos que estão à minha disposição? Essa é a essência, então. Por isso que a gente chama de maneira descomplicada, porque a gente tentou realmente fazer esse trabalho da melhor maneira possível, e assim surgiu essa coisa linda que a gente chama aqui, ó, o CAD, o curso de apometria descomplicado. Essa é a nossa essência. Buscar com uma proposta única, eliminar as dores do aprendizado, as dores das vivências, e entregar a vocês de uma maneira prática, realmente prática, roteiros de transformação moral, transformação pessoal, aumentar o seu valor pessoal, trazer segurança, clareza, despertando esse autoenfrentamento e a construção de uma versão aprimorada de nós mesmos. Então é isso que nós temos ali dentro, a ponto de que dentro do próprio CAD aqui, nós temos elementos que a gente utiliza também para a nossa formação de terapeuta mesmo, aquela que é profissional para trabalhar na parte de consultório. Nós utilizamos elementos que temos aqui no CAD também, de tão profundo que a gente acha de tão profundo que a gente sabe, não é acha, a gente tem certeza que é necessário a transformação moral, não importa a área que você atue, o lugar que você esteja atuando, essa transformação moral faz muita diferença na vida das pessoas que estão conosco, das pessoas à nossa volta, no nosso trabalho, não importa o trabalho que você esteja desempenhando. Você compreender como a mecânica das energias funciona, a mecânica dos pensamentos, dos sentimentos, das influências funciona, não tem preço. Isso é maravilhoso. E como é que nós estruturamos o CAD, tá? Pessoal que está no Instagram, eu vou mostrar isso para o pessoal que está no YouTube, tá? Lá eu tenho uma apresentação bem bonitinha lá para mostrar para vocês. Se vocês quiserem ir para lá, vou esperar um pouquinho, tá? Mas eu vou passando aqui os modos, vocês podem assistir depois também, tá? Eu vou mostrar lá, vamos deixar essa live salva, tá? Para vocês. Como é que a gente estruturou o CAD, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu vir pro ladinho aqui que eu vou atrapalhar vocês, né, pessoal? Aí não dá, né? Ô, Kais, assim não, né? Vem pro lado, aí não atrapalha, pô. Aí, gente... Nós estruturamos em trilhas de conhecimento. Essa formação ela é 100% online. Né? Como eu disse antes, a gente fazia isso presencial em vários lugares. Ia lá, fazia workshop, fazia eventos. Então imagina o custo, gente. Você vem para lá, aprender a apometria, depois você vai lá, volta para tua casa, faz desenvolvimento. E ainda falta as práticas, falta o direcionamento, falta alguém para tirar dúvida. Isso a gente sanou tudo isso nessa maneira mais compacta possível que a gente conseguiu fazer no CAD. Então que a gente tem ali um roteiro de entendimento. Nesse primeiro ali são os primeiros passos que você vai dando numa jornada. Então tem todos eles. Desde os primeiros passos até os mais complexos. Até você montar realmente uma estrutura. Eu vou passar um a um aqui para vocês terem uma ideia, tá?
Kais, mas e aí eu estou perdido, não sei onde que eu vou começar com a apometria, como é que eu faço? Então, por isso nós temos o primeiro módulo, Descomplicando o Caminho, um roteiro claro dos estudos e práticas com uma orientação sobre a força do grupo. Isso te dá segurança, direção desde o início da jornada. Mas eu ouço esses termos, Kais, mas eu não entendo de verdade, como é que eu vou trabalhar com isso? Por isso que a gente tem um segundo item ali chamado Despertando o Entendimento. Ali você vai ter os fundamentos sólidos para compreender o atendimento fraterno. Como é que funciona isso? Uma clareza para entender e aplicar com propósito a apometria, uma ferramenta de trabalho, socorro apométrico, porque ela é uma ferramenta terapêutica, não esqueçam, uma terapêutica da alma. Mas como é que eu posso aprofundar para ajudar com mais segurança as pessoas? Aí nós temos os alicerces profundos. A gente vai ampliando os elementos essenciais para atuar com segurança e conversar com os assistidos. Como é que eu vou orientar as pessoas? Argumentações necessárias. Como é que eu levo esse conhecimento sem chocar a essência dela como ser humano? Então, um conhecimento firme para lidar com os casos reais. Essa é a essência que nós temos nesse terceiro módulo. Ali na essência profunda, se eu fico confuso, Kaiser, entre mediunidade e animismo, como é que eu vou passar isso para as pessoas? Como é que eu vou desenvolver isso no meu grupo? Então aqui nós temos um estudo detalhado do animismo e a sua interação, inclusive nos processos de socorro, seja nas partes energéticas, o aprofundamento do que é processo simbiótico, tudo isso. Então é um discernimento para atuar com aquela ética que você tem que ter, né? E também com uma clareza. Isso está nesse módulo 4. O estudo das forças. Como é que eu vou identificar as energias que surgem nos atendimentos? O que é a origem no processo simbiótico, outro de obsessivo, o que é o outro de influência de memórias de passado que estão ligadas às personas? Aqui nós temos os elementos que o apômetra usa no socorro e no autoconhecimento. Aqui está a essência também de que ele já começa a se transformar. O domínio das forças internas e externas com confiança. A essência está nesse item 5 aqui. Avançando um pouquinho mais, construindo o apômetra. Poxa, mas como é que eu saio da teoria e começo a praticar? Então, aqui nós temos o passo a passo. Esse autoconhecimento, desde o processo de reforma íntima mesmo, que você precisa empreender. Isso você começa e não para nunca mais, mas ali você tem um direcionamento. E até a formação da equipe. A equipe pronta para atender o público. Uma preparação para atender com uma estrutura, um apoio, a simplicidade que exige, não precisa de grandes construções, eu preciso de uma situação de ter várias pessoas para atender, não, você pode começar com 2, como eu falei antes, dupla. Então esse item 6 vai construir esse caminho para você, vai te ajudar a trilhar esse caminho com mais confiança. Nesse item 7, como é que eu vou lidar com os casos reais e os seus sintomas? Aqui nós vamos aprimorando os conhecimentos. Aqui nós trazemos casos e sintomas de mais de 40 anos de vivências aqui no projeto. Casos reais de atendimentos que foram socorridos, compreendendo com isso na prática a partir de exemplos reais. Não tem nada mais poderoso do que isso. Por quê? Porque eu pego por exemplo, peraí, aqui foi feito para fazer um processo aqui, ele tinha uma obsessão, mas era desse processo aqui que não estava ligado com um processo obsessivo, não era de espírito, mas estava ligando uma memória de passado. Aqui você tem um repositório para isso, no item 7. No item 8, ensinamentos imortais, mas eu preciso de uma fonte segura, Kais, para me tirar minhas dúvidas. Aqui nós temos isso. São horas e horas de perguntas e respostas com o professor Godinho, com os mentores espirituais que foram elucidando. Lembra que eu falei lá a história lá no começo? Que a fonte jamais pararia de jorrar? Então aqui nós temos inúmeras dessas. Uma consulta segura, orientações profundas para o dia a dia. Aprender servindo, servir aprendendo. Esse é o lema que nós temos no item 9. Eu quero ver como é que funciona na prática, mas eu não sei como é que faz isso. Aqui nós temos práticas apométricas gravadas, atendimentos reais com diálogos e aprendizados. Realmente é um aprendizado vivencial, né? Como se estivesse num grupo de atendimento. E no item 10, e se surgirem dúvidas ao longo da caminhada, quem pergunta quer a resposta. Então nós temos respostas diretas a centenas de questões apométricas que a gente já trabalhou aqui no projeto. Isso vai nos trazer o quê? Clareza, direção, segurança ao longo da jornada. A essência do que nós estamos trazendo aqui hoje é essa. E aqui tem um ponto, né, gente? A gente gosta sempre de trazer para vocês. Nós sabemos que é muito bom ter algo para o aprendizado.
quando a gente faz um curso, vem por uma aula, vai assistir uma live, vai observar um estudo, nós gostamos disso, e por isso nós gostamos também de adicionar para vocês um presente de verdade. O livro Iniciação Apométrica do Professor Godinho, na versão online, fica disponível, que traz ali o embasamento teórico, experiências, pesquisas sobre a apometria. Você vai poder baixar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou seja, ele será disponibilizado lá na plataforma, uma forma de nós mantermos o projeto Oficinas da Alma sempre perto de você, incentivando seus estudos. E um segundo presente, que é uma comunidade fechada do Facebook, que eu falei antes, que você tem uma oportunidade de fazer uma parceria de trabalho fraterno, encontrar alguém que está perto de você para trocar experiências, para fazer uma dupla e atender com a apometria a essência do que nós estamos trazendo aqui. Esse é o ponto que nós gostaríamos de trazer de presente para vocês. E aí, nós sempre gostamos de dizer que nós temos que ter um investimento com propósito. E aí a gente foi conversando ao longo do tempo, né? Várias e várias vezes, a gente dialoga muitas casas, tá, gente? Casa da Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, nós falamos com uma casa semana passada ainda, hoje ainda estava falando com uma aluna nossa que é da formação de terapeuta, mas ela está com uma casa, uma aqui no Paraná, em Norte do Paraná, e a outra em Porto Alegre. Está com um grupo de 12 pessoas lá com sensibilidade, desenvolvendo um trabalho fantástico de socorro. Então nós temos essas trocas de experiências, e aí conversando com muitos deles, dirigentes dessas casas, espíritas, espiritualistas, xamânicas, nós temos muitas casas de Umbanda, inclusive, que estão implantando a apometria para trabalho fraterno. Olha que lindo a proposta, para trabalho de socorro espiritual. E nós vimos que uma das maiores dificuldades é o estudo nos grupos. Por quê? Porque ali tem dificuldade de incentivo, né, de estudos. E aí a gente foi passando ao longo dos anos, a gente foi observando que por baixo nós precisamos do quê? A coleção de Kardec. Então tem que ter no mínimo os 5, 7 livros ali da codificação, os 5 básicos mais alguns a mais ali que a gente sempre coloca junto, obras póstumas e por aí vai. O livro da Sueli Calda-Schubert a gente sempre direciona a vocês, que é Dimensões Espirituais da Casa Espírita. Fantástico esse livro dela, para que a gente compreenda a estrutura da segurança dos nossos trabalhos, como é que funciona, que é mais a mente do que faz qualquer outra coisa. Pelo menos a coleção do André Luiz, os 9 livros, a evolução, 9, são 14 livros, né? A Vida no Mundo Maior. Pelo menos isso, para incentivar os estudos, né? E não ficar aquela coisa monótona no desenvolvimento. Eu estou falando dos grupos de estudo, gente. Mostrando a dimensão espiritual, as nuances do trabalho espiritual, como é que funciona. Pelo menos o livro Iniciação Apométrica, a Apometria, a Nova Ciência da Alma, do professor Godinho. Os Portais da Felicidade, Desvendando o Psiquismo em Terapia. Mediunidade, Apometria, Iniciação Apométrica, professor Godinho, todos esses do professor Godinho, pelo menos esse a gente recomenda. E essa série aqui, que passa mais de 30 livros aqui do Divaldo com a Joana, que é a série psicológica. Mas no mínimo, tá, Cássio, eu não quero investir nisso agora, tá? Você precisa, no mínimo, Homem Integral, Despertar do Espírito, Triunfo Pessoal, e o Despertar do Espírito. Esses, no mínimo. E isso nos dá uma conta que, pelo menos, você tem que investir uns R$1.500, tá? Investimento que a gente fez um cálculo assim dos livros mais atuais agora, pelo menos uns R$1.500. E aqui eu quero fazer um exercício com vocês, inclusive. Um exercício que eu acho que é importante. Isso mudou a nossa maneira de entender a vida, tem mudado a maneira dos nossos alunos compreender a vida também, e eu acho que é relevante trazer para vocês aqui. Só um instantinho, eu quero fazer esse exercício com vocês. Deixa eu ajustar eu aqui no cantinho aqui, que fica melhor. Vamos lá, pessoal. Imagine você, se quiser fecha os olhos, pode fechar, tá? Mas não precisa. Imagine você recebendo um abraço de alguém que você conseguiu acalmar diante de uma tragédia que se abateu sobre ela. Uma doença inesperada, uma perda de um ente querido, uma dor, um sofrimento que a pessoa veio em busca de entendimento ou alívio, e depois de um tempo ela chega até você e te dá esse abraço em retribuição pela sua doação. Agora eu quero que você pense na sensação que te vem à mente
os sentimentos que isso te desperta. Vamos além. A cada atendimento, a cada vibração que você realiza, você sente mais segurança com relação à continuidade da vida, mais certeza no caminho a trilhar, mais entendimento dos mecanismos que envolvem as energias, os impulsos da mente. Você vê um progresso espiritual profundo acontecendo, transformações poderosas te envolvendo em um curto espaço de tempo. Qual é a sensação que isso te traz? A sensação que eu tive quando eu pude levar isso aos meus familiares, às pessoas que eu amo, às pessoas que já passaram pela minha vida, as pessoas que eu nem conhecia quem eram, mas quando elas traziam isso, eu digo porque não tem preço. Agora não faz nem 40 dias, perdi uma tia. Não é que eu perdi, fiquei feliz, né? Ela voltou para o mundo espiritual. Não deu nem umas 2 semanas depois, a minha própria prima, filha dela também, voltou ao mundo espiritual. Esses laços de dizer que não é um adeus, que é um até logo, essa certeza não tem preço. Então não se tratam de livros, se trata de transformação, de entendimento, de moral, de ética, de conduta. Mas esse ponto aqui, nós sabemos as dificuldades de cada um dos grupos que tem. E você não precisa investir um valor desse. Até porque esse aqui é um trabalho fraterno que a gente está trazendo para vocês. A apometria é sobre isso. Não, você não vai precisar investir R$ 1.500 para ter isso, gente. Não é isso. Estou trazendo aqui os valores que a gente investe nas casas, nos grupos, para ter acesso a esse atalho de conhecimento transformando vidas com transformação interior. O valor da nossa formação é de R$ 547 do CAD. Os custos da nossa plataforma, que a gente sempre negocia cada vez que a gente vai abrir turmas, para gente que a gente não abre direto. Mas nós queremos realmente você possa dar esse passo, investir em si mesmo. Por isso nós vamos disponibilizar nessa formação da apometria, né? E realizar esse atendimento fraterno, para que você possa aumentar esse valor pessoal, a sua percepção de si mesmo como alguém melhor. Nós vamos dar um desconto de R$ 150, então você não vai pagar R$ 547. R$ 547, ao invés disso você vai pagar R$ 397 à vista, ou em 10 vezes de R$ 47,71, menos que um lanche por mês, para você ter acesso a esse conhecimento na plataforma por 1 ano. Esse é o ponto, a essência está aqui, por 1 ano. Mas tem um detalhe, tá, gente? Isso será apenas por 24 horas esse valor, porque a gente consegue negociar com a nossa plataforma, como a gente falou aqui. Nosso trabalho é terapêutico, de consultório, que a gente consegue trazer para vocês, ao invés de fazer todo aquele deslocamento, tudo aquilo que a gente tinha no presencial, a gente organizou dessa maneira o CAD, para que você possa ter acesso a ele de uma maneira online, no conforto do teu lar. E recapitulando, tá? Deixa eu até passar aqui para vocês, para recapitular um pouquinho. Então, desse primeiro passo, recapitulando, você vai ter acesso a essas trilhas de conhecimento, são 10 módulos, uma comunidade exclusiva no Facebook, 1 ano de acesso com suporte. Não é você jogar dentro do curso, você vai no teu tempo, não, você tem acesso ao suporte, você vai mandar mensagem para nós temos encontros de perguntas e respostas, nós temos encontros que a gente faz vibrações, tira dúvidas, encaminha para vocês, ajusta se precisar, Kaiser, a gente montou o estatuto aqui, manda para nós, a gente vai olhar para vocês. Nós temos o livro online Iniciação Apométrica ali dentro e o desconto incentivando vocês a essa passo a mais, vamos dizer assim, por 24 horas. E como é que você faz isso? Claro, você está aqui também, manda para eles ali o link. Nesse link nós vamos enviar aqui, você será direcionado ao Hotmart, tá? É uma plataforma de pagamento onde a gente está hospedado o curso também. Você insere lá os seus dados pessoais, escolhe a melhor forma de pagamento para você e faz a sua inscrição. Depois de confirmada a sua inscrição, você vai receber 2 e-mails, um nosso, com algumas instruções, outra do Hotmart para acessar o curso. Simples assim, você começa a estudar agora. Já acessa lá de imediato.
Então, a partir de agora, se você quiser entrar, tá? Nós vamos enviar ali o link. É só entrar, se tornar um apômetra e aumentar o seu valor pessoal. Garanta a sua oportunidade agora. Por que eu disse que são apenas agora, né? Garanta agora. Porque são só 3 dias, pessoal, de inscrições. Nós não temos como manter por mais tempo aberto. Então, até domingo a gente vai receber vocês aqui nessa formação do CAD. Espero que vocês possam vir conosco para poder sentir isso que a gente estava falando aqui de socorro espiritual, de direcionamento. Por que nós temos que limitar isso? Nós temos que limitar porque as vagas, para não sobrecarregar a equipe, e lembre que a equipe estará com vocês têm acesso a nós ali dentro da comunidade para isso, tá? E também eu disse agora porque muitas vezes nós investimos nosso tempo, recursos em várias coisas que não nos trazem realmente satisfação de alma. Muito menos entendimento profundo do nosso valor pessoal. Essa é uma oportunidade, tá? Se você quiser, seja bem-vindo. Deixa eu trazer aqui o pessoal, só um pouquinho. Deixa eu só passar uma coisinha aqui para vocês. Tá. Além disso, gente, sem letras miúdas, tá? Vou deixar eu aqui no cantinho aqui, ó. Nós temos uma garantia condicional para você aqui, ó. Tranquilo, se dentro de 7 dias você entrar lá na plataforma, Kais, eu olhei lá, mas isso eu tô achando que isso aqui não é para mim, é meio... Se qualquer motivo você não estiver satisfeito, manda uma mensagem para nós pro e-mail apometria@projetofocinasdown.com.br, devolve o valor que você investiu imediatamente. Simples assim, sem letra miúda, sem nada, tá? É só clicar no link que nós enviamos agora ali e garantir a sua oportunidade, tá bom? E antes de encerrar aqui, já vou tirar dúvidas, tá, pessoal? Vão mandando as dúvidas de vocês aí que a gente vai fazer um bate-papo também para tirar dúvidas, tá? Mas antes de tirar essas dúvidas, eu quero dividir com vocês essa reflexão aqui, tá? Um dia nós vamos olhar para trás, sem dúvida nenhuma. E não diz respeito àquela das pegadas, tá? É outra pegada aqui, gente. Vocês estão vendo essa imagem linda aí? São esses passos que a gente vai dando na vida? Pois é. Um dia nós vamos olhar para trás e ver as pegadas que nós deixamos pelo caminho. Nós vamos olhar algumas delas e lembrar de momentos de incertezas que a gente teve, de desconfianças de nós mesmos, das pessoas, da nossa avó. Será que eu sou o suficiente? Outras pegadas vão estar mais leves, demonstrando realmente o quê? Onde as nossas forças sumiram, onde estava difícil trilhar na nossa existência. Outras marcas serão aquelas que a gente vai deixando tão profunda, mas tão profunda, tão impactante, que é impossível de ignorar essas lembranças. A escolha do caminho é sempre individual, é intransferível. Nós vamos deixar esse corpo um dia, e eu espero que você faça realmente excelentes escolhas para trilhar a sua vida, para que você realmente deixe marcas, mas para si mesmo, no descortinar da vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Porque um dia nós vamos olhar para trás e ver as pegadas que deixamos pelo caminho. Mas as nossas escolhas espirituais são eternas e definem não apenas quem somos, não é só sobre quem somos, mas o legado que nós deixamos. Cada passo na evolução espiritual é uma luz que permanece. O conhecimento sem a prática é como uma semente não plantada. Está lá aguardando ainda. Precisa de vivência, coragem. Isso que nós estamos vendo aqui hoje é para corajosos. Servir é realmente a maior expressão de amor universal. Não tenho dúvida disso, inclusive. Muito obrigado, pessoal. Vamos tirar dúvidas? Então, para quem é o CAD? Essa aqui é uma dúvida que a gente recebe direto, tá? Já vou começar por essa aqui. Para quem é o CAD? Deixa eu só... Aí, ó. O CAD, eu vou começar falando para quem não é, tá? Não é para quem pretende trabalhar em consultório utilizando essa ferramenta. Não é o que você vai aprender aqui. Como nós já falamos em vários vídeos aqui nas mídias e reforçamos hoje. Não é para quem quer trabalho de consultório. A apometria foi fundada com o único intuito de desdobrar de inúmeras vezes, trazida pela espiritualidade, espalhada pelo mundo todo, a apometria inclusive com um fim fraterno socorrista. Mas então para quem é?
para os atuantes em casas espíritas, espiritualistas, xamânicas, de umbanda que queiram expandir ou agregar esse conhecimento às suas ferramentas de trabalho e deixar à disposição das pessoas para socorrer com mais agilidade o processo obsessivo, compreendendo, distinguindo realmente o que é anímico do que não é anímico, melhorando a qualidade dos seus médiums, da sua casa, da dinâmica das manifestações, da mediunidade, direcionando de uma maneira mais simples e direta os processos das pessoas que vêm se socorrer na casa. Para toda pessoa também que queira investir no seu autoconhecimento, aprofundando essa visão sobre os aspectos da saúde e doença, das leis que regem os processos de vida no corpo e fora dele. É sobre isso. Para toda pessoa também que queira realmente atuar como um socorrista a espíritos encarnados e desencarnados, ou seja, para quem está num corpo de carne e formar uma equipe espiritual. Então é para toda pessoa que quer usar esses conhecimentos em benefício dos outros, em casas espíritas, espiritualistas, apométricas e também desenvolver esse papel para consigo mesmo. Essa é a essência da apometria, essa é a essência do que nós temos aqui no CAD. E, gente, só lembrando vocês, o que nós temos aqui no CAD é um atalho de mais de 40 anos, de tudo que foi garimpado aqui com o professor Godinho, com toda a equipe, com todo o pessoal aqui do Projeto Oficina da Alma, que a gente está deixando à disposição para vocês, tá? Kaiser, quanto tempo dura a formação? Você tem 1 ano para acessar, tá? 1 ano para ver, rever todo, tem um material ali que a gente disponibiliza para você. O curso é eminentemente prático, a ideia aqui é estudar e praticar, o que já é possível, inclusive nos primeiros módulos, você já vai praticando. A ideia aqui foi realmente descomplicar mesmo, para que você possa, não precise, né, de alguém pegando no seu pé ali, semana que vem a gente vai ter um encontro, é assim, assim, assim. Não, você vai no seu ritmo, no seu tempo, a essência é essa, tá? Como é que eu posso fazer o pagamento, Kaiser? Tem débito, crédito, Pix, cartão em 10 vezes, é menos que uma pizza por mês, inclusive, tá, pessoal? Investimento. Olha, é um investimento que você faz para a sua existência, não é só aprender uma técnica. Deixa eu tirar mais dúvidas aqui. Vai mandando aqui, claro. Apometria e o que é bom ponderar, considerar e precaver na apometria? Discernimento, confiança, estudo, o que precisa é isso, tá? O que precisa ponderar e considerar e se precaver. A única coisa que você tem que precaver é que você vai ter que investir em você mesmo, investir em uma condição de ser alguém melhor, investir em alguém que quer realmente transformar a sua vida. Agora, eu vou fazer uma estrutura energética de defesa, de coisa. Não, nada disso. Não é essa a essência da apometria. A essência da apometria é trabalhar a parte lógica, consciencial, fazer o trabalho confiante, com amor, com dedicação. Eu já falei isso inúmeras vezes aqui, o professor Godinho também. A estutice que a gente fazia no passado, agora eu vou fazer, chamar o povo d'água, chamar o povo disso e fazer... E aí veio o instrutor espiritual da noite e disse, para que vocês estão fazendo tudo isso aí, gente? Pelo amor de Deus, vocês vão atender uma coisa tão simples. Para que vocês estão fazendo esse estardalhaço? Vamos começar a orientar e pensar um pouco a respeito do que vocês estão fazendo? E aqui eu não estou dizendo assim que você vai fazer uma incursão nas regiões umbralinas nas primeiras sessões, aliás, isso nem acontece assim. Nesses livros aqui do André Luiz, que eu falei antes, a coleção No Mundo Maior, lá está cheio de relato. Isso vem aos poucos, com o tempo, com maturidade da equipe espiritual se predispondo a fazer esse tipo de incursão. E, na verdade, a maioria das vezes, os nossos casos, que tem a gente visto em vários lugares por esse Brasil afora, é que a espiritualidade traz os espíritos, na grande maioria das vezes, e não leva os médiuns lá para fazer socorro. Então isso também mudou, tá? O processo obsessivo não é em si o processo que nós vemos mais em massa, vamos dizer assim, nos atendimentos que a gente faz, e sim o auto-obsessivo, como bem asseverou André Luiz nas obras, quando ele trouxe com Chico Xavier lá por meados de 1940, 1950, e o pessoal meio que empinou o nariz, inclusive, não queria ouvir a respeito disso. Por quê? Porque lá ele puxou nossa orelha para a gente estudar sobre animismo, e desde lá a gente tem estudado animismo com o professor Godinho, desde aquela época, quando foi trazido isso. Não que a gente é privilegiado, não, gente, não é isso. É que a gente apanhou muito e entendeu que tinha muita coisa que a gente fazia que não servia para nada. Então a ética, o bom senso é o que a gente precisa, tá? O nosso processo de entendimento da vida maior é para isso, tá? Então o que é bom ponderar é isso. A consideração que a gente faz para você é: combata um bom combate consigo mesmo.
Você sabe que tem um vício, combata o vício primeiro, depois você vai trabalhar. Mas vai lá estudando, vai participando dos trabalhos, que isso vai te ajudar a combater teus vícios também. Então tem algumas ponderações morais e éticas, como a gente disse, você vai se desenvolvendo, você vai melhorando enquanto vai trabalhando, não espere ficar bom para trabalhar. A essência é essa. Estudos mediúnicos abrange psicografia e começamos a apometria, mas o colega adentrou a mente de outro, daí desconsidera o suspendemos. O que nos orienta a fazer nesse caso? Ah, querida, não faz isso, não. Ele tem que entrar na mente do outro, não é que ele entrou na mente do outro, não foi isso que aconteceu. Esse é só o processo anímico acontecendo, é a coisa mais linda que a gente tem ao longo dos anos, nós fazemos isso o tempo todo. Não é que ele entrou na mente do outro, era uma personalidade múltipla, uma memória de passado do colega que ele acessou, e isso precisa ser passado a limpo. Precisa ser passado a limpo aquele conteúdo. Então, se a ele teve acesso, quer dizer, foi permitido que ele acessasse essa informação, era para trazer a tempo e desnudar realmente essa carapuça que a gente tem, que a gente coloca, como se a gente colocasse agora uma veste de cristal e entrasse para o nosso trabalho. Não, nós somos seres humanos falhos e estamos aprendendo justamente com os erros dos outros. E por estar ali uma personalidade múltipla daquela pessoa que foi acessada, foi dada a oportunidade para o grupo de aprender a respeito disso. Olha que lindo, olha com esses olhos. Então, ao invés de suspender ele, traz ele e explica para ele que ele também está sintonizando com a parte anímica, incentiva o grupo, inclusive, a estudar sobre o animismo, e aí vocês vão compreender que isso não é um equívoco, e sim uma coisa linda, uma oportunidade que vocês estão tendo para lidar com aquilo que são as questões que mais vão aparecer, inclusive no grupo de vocês daqui para frente, tá? Isso já aconteceu em inúmeras casas. A irmã Teresa sempre nos dizia, a irmã Teresa é uma das instrutoras do professor Godinho, dos trabalhos, na verdade, ele não gosta de dizer assim, mas que orientou os trabalhos dele, né, durante muitos anos, os grupos, e ela sempre falava isso. Eu vou em vários grupos, vários espalhados por esse Brasil afora, nós temos essa incumbência, e lá nós temos visto exatamente isso, as pessoas cerceando a parte do animismo, do estudo do animismo, quando é o contrário, querida, muito pelo contrário. Utilize essa ferramenta para trazer à tona essa oportunidade a vocês de aprender mais sobre a parte anímica, que diz respeito às personalidades múltiplas. Então atende. E como é que eu vou diferenciar uma coisa de outra? Aí precisa estudar, realmente, tá? Não tem outro jeito. Não posso dar não vou ser aqui leviano e explicar só, tem que verificar um cordão lá assim assado. Não. Não é simples para explicar aqui, tá? Precisa estudar profundo isso. Como proceder com a mediunidade perturbada, desequilibrada, obsediada? Estamos fazendo o tratamento espiritual por corrente magnética. Não recomendo, tá? Maravilhoso, pode seguir com a... Não é que não recomendo. Além da corrente magnética que vocês estão fazendo, traz para conversar. Traz para conversar, abre a frequência do médium e vê quem está na linha interferindo nos trabalhos, no desenvolvimento. Isso diz respeito mais a memórias de passado da pessoa do que espíritos. Quantos casos de mediunidade que a gente já viu, que estavam desequilibrados, que a gente fez atendimentos, não vou falar o nome delas aqui, mas elas fazem parte do projeto Oficinas da Alma, mais de 50 anos, pronto, já entreguei. Que vieram inclusive com casos que eram catalogados como de psiquiatria, e era só desregramento de memória, e que foi trabalhado através desse conteúdo das próprias memórias de passado com processo apométrico. Não estou falando nem de foi feito, depois ela fez captação, TVP, foi para consultório, mas no primeiro momento foi feito atendimento apométrico e conseguiu ter clareza, entendimento daquilo que é dela, daquilo que não é dela. Olha que bonito isso. Então, existe sim. Façam esse atendimento, sem dúvida nenhuma. Abram a frequência, sintonize e peçam para os médiuns. Só que vocês vão ter que treinar muito, vocês têm que estudar, tá? De verdade, vai ter que estudar sobre o animismo para você aprofundar nisso. Senão os médiuns vão ficar meio desconfiados, não vão achar que eles estão trazendo conteúdo que é deles mesmos. E quando a parte anímica, animismo não tem nada a ver com mistificação. Mistificação é o ato deliberado de fraudar, e quando o anímico eu estou acessando algo que diz respeito à própria pessoa que está na minha frente, e ele traz esse conteúdo e a gente passa à tona, conversa, conscientiza, encaminha, direciona e a pessoa melhora.
Então o estudo, a visão do estudo é essa, diferenciada, tá? Precisa disso. A observação interior seria o autoconhecimento da consciência do conhece a ti mesmo, de Sócrates? Exatamente, ou do Jesus, né? Traz mais atual agora. Podemos trazer lá desde Sócrates, de Platão, de todos eles lá, mas trazendo pelos gregos, a filosofia grega, vamos avançando no tempo e vamos chegar aqui no Brasil. No Brasil, oxa vida. Bom, Brasil, pátria do evangelho, coração do mundo, mas não conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que está incerta nos preceitos da minha essência, aqueles conteúdos, eu como alma imortal que sou, diante da vida, hoje de posse como Kaiser, como Jefferson aqui, regendo essa consciência, abro mão dos meus conteúdos de passado, mas eles estão aqui interferindo na minha vida agora, e ao saber que esses impulsos estão interferindo na minha existência agora, eu tomo uma resolução ou não, deixo ser um joguete dessas ações, ou, peraí, vamos trabalhar isso? Como é que eu trabalho isso? A apometria é uma dessas ferramentas para fazer esse entendimento de si mesmo. Quantas aulas será? Nós temos aulas gravadas, tá, Vânia? Mas nós também temos aulas que são encontros ao vivo. Por exemplo, semana que vem, essa turma que a gente vai começar hoje, que começou agora, a gente vai fazer um encontro de vocês de boas-vindas. A gente vai dar boas-vindas na segunda-feira. Na terça-feira a gente já tem um encontro de perguntas e respostas. Conforme vocês vão mandando mensagem para nós, na outra semana não, na outra sim. Então, mais ou menos a cada 15 dias a gente tem encontros também com o pessoal da apometria, como a gente tem também com o trabalho do pessoal da formação de terapia de passada captação psíquica, tá? Eu tenho uma casa, como é que a gente pode estudar? O acesso é individual, tá, pessoal? A gente tem que ser ético, como a plataforma, a gente paga para eles. Como a gente falou aqui, gente, é o custo da plataforma, é o que a gente mantém ali, só os custos deles mesmo. Então a gente tem a ética de dizer para vocês, não acessem mais pessoas porque vai dar problema, tá? E aí vocês vão ligar para nós chateados, a gente vai simplesmente dizer, não temos o que fazer, a plataforma tem a parte deles, tá? Então se você tem uma casa, fale conosco, mande mensagem para nós que a gente tem, ver o que a gente consegue fazer para vocês, tá? Posso socorrer a minha família? Sim, pode sim, sem dúvida nenhuma. Só que para isso, no primeiro momento, você não vai ter conhecimento o suficiente, você tem que ter uma dupla, tá? Mas você pode. Não existe a coisa da ética, eu estou atendendo agora meu familiar tem algum problema. Não há problema algum. Você pode atender sim. É um dever, inclusive, de se atender as pessoas que não têm esse conhecimento ou não querem não têm essa ciência. Imagina uma pessoa que está sob efeito de drogas, álcool, ou está consumida, perdida em alguma situação, psicopatia. Ela vai ter consciência de si mesma para pedir um atendimento? Não, então intervenha você que pode fazer isso. Se ela está debaixo da sua alçada, da sua outorga, então nesse sentido você faz sim o atendimento para essas pessoas e vai socorrer elas. No mínimo você vai fazer as vibrações para o seu familiar, para as pessoas, os entes queridos, e formando uma dupla sim, aí você vai fazer o atendimento também. E aí você vai observar lá se tem personas, se tem espíritos, como eu falei aqui, a respeito dos casos que eu falei aqui para vocês, são pessoas da minha família que a gente fez atendimentos. E assim a gente faz. Não existe limite para isso, sabe? O limite é, você está fazendo o quê? Imbuído da boa vontade, do dever, da ética, da moral, de servir com amor. E lembre que esse trabalho é fraterno. Simples assim, tá bom? Gente, vamos nos encaminhando para o final. Tudo certo? Mais dúvidas aí? Pessoal do Instagram, desculpa aí, pessoal do Instagram. No YouTube depois vocês conseguem ver essas lives, todos os detalhezinhos. Vão lá dar uma olhadinha com carinho que vocês vão gostar, tá? Tem uns slides bem bonitos lá que a gente preparou com muito amor e carinho para vocês darem uma olhadinha na nossa apresentação de hoje. De uma forma de hoje, de outra, gente, eu vou encaminhando aqui para o final, então. Deixa eu trazer aqui para vocês. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês pela acolhida ao nosso trabalho. Lembrando que cada um de vocês que juntos a nossa missão de socorro é mais leve sempre, unindo o saber
com os sentimentos. É a maior leveza que a gente pode ter. Nós agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês pela descoberta. A apometria como uma ferramenta fraterna é um caminho de luz que tem iluminado a nossa vida ao longo dos anos e que espero que toque no coração de vocês também, que faça essa vivência, essa experiência prática maravilhosa que é o servir. Como dizia, sempre incentivando a gente, Irmã Teresa, a aprender servindo e servir aprendendo, a amar dessa maneira incondicional, sabendo que a pessoa não pode retribuir a você, não tem preço. Esses são os serviços tocados pela caridade. Eu não gosto de usar essa palavra porque nós estamos muito longe ainda de entender a profundidade dessa palavra, da caridade real, aquilo que Jesus fazia, muito longe. Talvez os discípulos que ele trouxe a esse mundo, eles vislumbraram esse amor da caridade. Então nós convidamos vocês a fazerem parte aqui do Projeto Oficinas da Alma, dessa missão de socorro a encarnados e desencarnados, mas principalmente a desempenhar um papel na vida, sendo um porta-voz de mudança de si mesmo. Grande abraço, pessoal. Nos vemos na live de boas-vindas da turma do CAD. Até lá!